Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre acordar às 5 horas não vai mudar sua vida. Nessa nova temporada aqui no canal, eu quero te convidar para uma série de reflexões que quase ninguém tem coragem de fazer. Essa série se chama Kaizen, a arte das grandes conquistas. E hoje, no 18º vídeo dessa série, eu quero começar derrubando uma das maiores promessas da produtividade moderna. Acordar às 5 horas da manhã não vai mudar a sua vida. Talvez isso pareça estranho, principalmente porque existe uma indústria inteira dizendo exatamente o contrário. São livros, cursos, podcasts, vídeos, todo mundo dizendo que basta colocar o despertador antes do sol nascer e o sucesso acontece. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já acordou às 5 horas da manhã? Seguiu aquela rotina perfeita e 2 ou 3 semanas depois voltou a acordar às 7? E pior é que ainda se sentindo um fracasso por não conseguir manter aquela rotina, não é mesmo? Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema tenha sido a promessa que venderam para você. E é exatamente isso que eu trabalho aqui na mentoria Kiai. Nós não copiamos rotinas, nós construímos método. Porque o Kaizen não pergunta que horas você acorda. Ele pergunta como você melhora um pouco todos os dias. E eu quero mostrar isso para você neste vídeo. Existe uma diferença enorme entre acordar cedo e saber o que fazer quando acorda. É exatamente e justamente por isso que aí vem a maioria das pessoas a se perderem. Tem uma indústria inteira construída em volta do horário em que você desperta. São livros, cursos, podcasts, vídeos, todo mundo dizendo que acordar antes do sol nascer é a chave para uma vida extraordinária. Será que funciona para algumas pessoas? Claro que funciona. Mas não é por causa do relógio, é porque essas pessoas têm um sistema, têm um propósito claro para aquela primeira hora do dia. Tem uma estrutura que provavelmente funciona às 5 horas, às 6 ou até mesmo às 8 horas da manhã. Eu tenho mais de 60 anos e ao longo de minha vida fui engenheiro, empresário, atleta, bicampeão mundial de karatê. Testei rotinas de todos os tipos. Algumas funcionaram, outras fracassaram completamente. E sabe o que eu descobri? Nunca foi o horário que fez a diferença, foi o método. Ao longo desse vídeo, eu quero mostrar 4 erros que vejo as pessoas cometerem quando tentam copiar a rotina de alguém bem-sucedido, sem entender o que realmente existe por trás daquele sucesso. E fica comigo até o final, porque o 4º erro muda completamente a forma como você enxerga a produtividade. E talvez explique por que você abandonou todas as rotinas que tentou seguir até hoje. Agora deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente a minha forma de enxergar produtividade. O horário em que você acorda é apenas um detalhe. O que realmente importa é o que você faz com o tempo que tem. Parece óbvio, não parece? Mas quase ninguém vive dessa forma. A maioria mede o ritual, pouquíssimos medem o resultado. Eu aprendi isso na engenharia. Uma obra pouco importa se o profissional chega às 6 horas da manhã ou às 7. O que realmente importa é o trabalho que foi executado. Foi entregue com qualidade? Foi construído dentro do planejado? O indicador nunca foi o relógio, sempre foi o resultado. Na vida, acontece exatamente a mesma coisa. Quando você troca a pergunta, que horas eu preciso acordar? Pela pergunta, o que eu preciso produzir na minha primeira hora do dia? Tudo muda. Porque agora você deixa de perseguir um ritual e começa a construir um método. E essa é uma das bases do Kaizen e também do método Kiai. Nós não buscamos rotinas bonitas para postar nas redes sociais. Nós construímos sistemas que funcionam na vida real. Agora, pense comigo. Se amanhã você acordasse às 5 horas da manhã, mas não soubesse exatamente qual é a sua prioridade, o que aconteceria? Provavelmente faria o que muita gente faz. Pegaria o celular, responderia mensagens, abriria e-mail, organizaria a mesa, faria várias coisas
e terminaria amanhã com a sensação que trabalhou muito, sem ter avanço no que realmente importa. Inspiração não chega porque o despertador tocou. Ela aparece quando você já sabe, antes mesmo de dormir, qual é o próximo passo que você precisa executar. Existe um erro que eu vejo acontecer o tempo todo. As pessoas confundem ritual com método. E parece a mesma coisa, mas não é. O ritual dá uma sensação de controle. Você acorda cedo, bebe água, faz uma meditação, lê algumas páginas de um livro e termina a primeira hora do dia com a impressão de que está sendo extremamente produtivo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo isso está produzindo o resultado que você deseja? Ou apenas faz você se sentir que está sendo produtivo? Método é diferente. Método tem objetivo, tem processo, tem acompanhamento, tem indicador. Se você não mede evolução, você não tem um método. Você tem apenas um hábito. Existe uma enorme diferença entre um hábito bonito e um sistema que realmente transforma a sua vida. É exatamente isso que vamos falar aqui dentro do Kaizen. Antes de criar qualquer rotina, a primeira pergunta é: o que precisa melhorar? Depois vem a segunda: por quê? Porque não existe rotina perfeita, existe rotina adequada para o momento que você está vivendo. Se você, hoje, o seu maior desafio é falta de energia, talvez acordar um pouco mais cedo faça diferença. Se o seu desafio é terminar um projeto importante, talvez você precise apenas de 90 minutos de foco absoluto, independentemente do horário. Perceba a diferença. A pergunta deixa de ser: como eu monto a rotina matinal perfeita? E passa a ser: o que preciso produzir esta semana? E qual é a melhor forma e momento do dia para que eu possa fazer isso? Essa pergunta exige maturidade, exige honestidade e, principalmente, exige método. Mas existe um ponto ainda mais importante que quase ninguém percebe. A primeira hora do seu dia não cria a sua realidade. Ela apenas revela como você já acordou. Agora vem uma ideia que, para mim, muda completamente a forma de enxergar a produtividade. A primeira hora do seu dia não é a causa do seu sucesso. Ela é o espelho da forma como você está vivendo. Isso significa que a sua manhã revela o estado em que você acordou. Ela não cria esse estado. Se você acorda com clareza, a manhã flui. Se você acorda sem direção, você passa a primeira hora fingindo que está sendo produtivo. Responde e-mails, organiza arquivos, arruma a mesa, olha o WhatsApp, abre a agenda, fecha a agenda. No fim, você trabalha bastante, mas não avançou no que realmente importa. No Kaizen existe uma palavra japonesa muito importante: muda. Muda significa desperdício. É toda a atividade que consome tempo, consome energia, mas não gera valor. E sabe o que é mais curioso? Muita gente começa todos os dias produzindo exatamente isso: desperdício. Lá no começo eu dizia que existe uma promessa equivocada sobre acordar cedo. Agora você consegue entender por quê? A promessa inverte causa e efeito. Ela diz que você terá clareza porque acordou cedo. Mas na verdade é exatamente o contrário. Você aproveita bem a manhã porque já tinha clareza antes mesmo de o despertador tocar. Clareza não nasce do alarme. Clareza nasce do planejamento. Nasce da prioridade definida. Nasce da decisão tomada na noite anterior. E é exatamente isso que faremos dentro da mentoria Kiai. Antes de organizar a agenda, nós organizamos a mente. Antes de aumentar produtividade, nós aumentamos clareza. Porque quando existe direção, a execução acontece quase naturalmente. Mas existe um quarto ponto, e na minha opinião é o mais libertador de todos. É ele que explica por que tantas pessoas desistem da rotina perfeita, sempre na segunda ou terceira semana. Agora eu quero
te contar uma verdade que talvez tire o peso enorme de suas costas. A rotina perfeita não existe. E talvez seja justamente a procura por essa rotina perfeita que esteja sabotando você. Pensa comigo, quantas vezes você tentou copiar a rotina de alguém que admira? Um empresário famoso, um atleta, um CEO, um influenciador. Você copia o horário, copia o café da manhã, copia os hábitos, mas esquece de uma coisa fundamental. Você não está copiando a vida daquela pessoa. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Empresários assistem um vídeo de um CEO americano dizendo que acorda às 4h30 da manhã e tentam fazer exatamente igual. Mas moram em outra realidade, têm outra família, outro tipo de empresa, outro ritmo de trabalho, outra idade, outra energia. E mesmo assim acreditam que o segredo está apenas no horário em que o despertador toca. Copiar o relógio sem compreender o contexto é como tentar abrir uma porta com a chave errada. Você pode insistir, pode fazer força, pode tentar todos os dias. A porta simplesmente não vai abrir. O que realmente funciona é construir uma rotina baseada na sua realidade, na sua biologia, na sua profissão, na sua fase de vida e nos seus objetivos. É exatamente isso que o Kaizen ensina. Existe um processo contínuo de melhoria, adaptado à pessoa que você é e à vida que você quer construir. Foi exatamente assim que eu consegui manter hábitos por décadas. Porque não copiei alguém, mas porque fui ajustando minha rotina um passo de cada vez. Esse é o verdadeiro espírito Kaizen e também do método Kiai. Agora que você entendeu isso, eu quero mostrar 4 ações extremamente simples que você pode começar a aplicar amanhã de manhã, sem radicalismo, sem fórmulas milagrosas, apenas método. Vamos lá. Muito bem. Agora vem a pergunta que realmente importa. Se acordar às 5 horas da manhã não muda a sua vida, o que muda? A resposta é simples. O que muda a sua vida é o que você faz de forma consistente. Então eu quero deixar 4 ações práticas para você começar amanhã. Não na próxima segunda-feira. Não no mês que vem. Amanhã. Vamos lá. Primeiro, pare de medir sua manhã pelo horário. Comece a medir pelo resultado. Antes de almoçar, faça uma pergunta simples. O que eu produzi que realmente importa hoje? Se a resposta for vaga, o problema provavelmente nunca foi o despertador. Segunda, defina a principal tarefa do dia, antes de dormir. Quando você acorda sabendo exatamente qual é a sua prioridade, seu cérebro não desperdiça energia decidindo por onde começar. Isso é neurociência. Toda decisão consome energia mental. Quanto menos decisões necessárias você tomar logo cedo, mais energia sobra para aquilo que realmente gera resultado. Terceiro, descubra qual é o seu melhor horário de foco. Nem todo mundo produz melhor às 5 da manhã. Nem todo mundo rende mais à noite. Observe a sua própria biologia. Teste, anote, compare. No Kaizen, nós não trabalhamos com achismos. Nós trabalhamos com observação, dados, ajustes e melhoria contínua. Quarto, revise sua rotina toda semana. Pergunte a si mesmo o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar apenas um pouco na próxima semana. Não é mudar tudo, é melhorar um pouco todos os dias. Esse é o verdadeiro significado do Kaizen. E é exatamente essa pequena mudança de mentalidade que separa quem vive tentando recomeçar de quem realmente evolui ao longo do tempo. Então, antes de colocar o despertador para tocar às 5 horas da manhã, eu quero deixar uma pergunta para você agora no final. Você sabe exatamente o que vai fazer com essa hora a mais? Se a resposta demorou para aparecer, talvez o seu problema nunca tenha sido o horário. Talvez tenha sido a falta de direção.
É exatamente por isso que eu criei a Mentoria Kiai. Ela não foi feita para ensinar você a acordar mais cedo. Foi criada para ensinar você a viver, liderar e produzir melhor. A Mentoria Kiai é para empresário, empreendedores, profissionais liberais e líderes que trabalham muito, mas sentem que podem produzir muito mais, com menos desgaste. Pessoas que querem organizar a vida antes de organizar o negócio, porque uma empresa dificilmente cresce de forma sustentável quando o líder vive no caos. Durante a mentoria, nós trabalhamos juntos. Você vai perceber que nossos encontros são estruturados com ferramentas práticas, aplicação do método Kaizen, com planejamento, produtividade, autogestão, neurociência aplicada às decisões e inteligência artificial utilizada da maneira certa, como uma aliada para economizar tempo e aumentar qualidade, nunca como substituta da inteligência humana. Ao longo desses anos, acompanhei empresários que viviam apagando incêndios e passaram a liderar com muito mais clareza. Profissionais que terminavam o dia exaustos e hoje conseguem produzir mais, com muito menos desgaste. Pessoas que finalmente deixaram de viver reagindo para começar a construir o próprio futuro. O meu livro pode ser o primeiro passo. As minhas palestras podem despertar novas ideias, mas a verdadeira transformação acontece quando existe acompanhamento, método, disciplina e melhoria contínua. Se você quer aplicar tudo isso na sua vida, com acompanhamento e transformar sua forma de trabalhar, liderar e viver, clique agora no link da Mentoria Kiai, que está na descrição deste vídeo. Porque o sucesso não depende da hora em que você acorda, depende da pessoa que você se torna todos os dias. E isso é Kaizen, isso é método Kiai. E é assim que se constroem grandes conquistas. Nos vemos no próximo vídeo.